Vamos lá? Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Mas antes eu vou perguntar, já está seguindo o nosso Instagram? Já se inscreveu aqui no canal? Gente, não leva 5 segundos, aperta o botãozinho aí, se inscreva, deixa comentário, pede dica, deixa o seu like, tá? Bom, vamos lá. Dica 35. Ainda não temos alterações de contrato. Essa questão da prorrogação de prazo, ela envolve muitas coisas, tá? Não dá para vencer assim correndo, tá? Então, vamos lá. Eu queria destacar aqui, antes da gente partir para outro ponto da matéria, a vantajosidade em aditivo contratual de prorrogação, tá? E aí eu pergunto, precisa de pesquisa de mercado? Né? Dor de cabeça, precisa de pesquisa de mercado toda hora, a gente depende aí do mercado responder, manda e-mail, eles não encaminham dentro do prazo, dependendo do objeto a gente não encontra preço público, tá? Nos bancos de preço público, banco de preço privado tem que pagar assinatura, dependendo do seu órgão, às vezes está em período de crise, né? E aí algumas despesas têm que ser cortadas, você não tem acesso àquela ferramenta de busca que facilita a vida, tá? Eu pergunto, precisa de pesquisa de mercado sempre? Vamos ver? Bom, a fundamentação legal da realização da pesquisa de mercado, tá? Ela está no 57, inciso 2 da 866 e no 107 da 14.133 de 2021, tá? E ela está basicamente na expressão preços e condições mais vantajosas para a administração, tá? E aí, a vantajosidade, né, que é uma palavra específica aqui do direito administrativo, dessa matéria, ela precisa ser demonstrada nos seus autos, tá? Para isso, o que a gente faz? Faz uma pesquisa de mercado. Tá? Coloca o orçamento, faz umas buscas, bota umas telas. Hoje nós temos vários regramentos normativos, orientações, né, para uma boa realização de pesquisas de mercado, com amplitude, com várias fontes, tá? Principalmente com base em preço público, tá? Bom, mas a gente sempre tem que fazer a pesquisa. Vamos lá. A princípio, eu vou destacar para vocês aqui a IN 5 de 2017, tá? Do Ministério de Planejamento e Gestão, lá da União, tá? Essa IN, ela esmiuça a pesquisa de mercado e a necessidade de você analisar esses preços, tá? No anexo 9, item 3, a linha D, e no item 4 você vai encontrar sim, isso é da União, tá? E a União, ela tem vantagem nesses temas, tá? A União, ela tem uma necessidade de padronizar, porque ela tem unidades no Brasil inteiro, então ela faz muita instrução normativa, orientação, ela tem essa preocupação de colocar os entendimentos para padronizar todas as suas unidades federativas. E aí, os estados, os municípios acabam usando essas orientações como referência. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com a União, tá? Se você está no estado ou município, você tem que procurar se tem alguma coisa aí. Mas, normalmente, um vai copiando o outro. Então, tá lá. Vantajosidade depende de análise entre os preços contratados e os praticados no mercado. Para poder concluir que essa continuidade que você está propondo, ela é mais vantajosa que uma nova licitação. E aí tá lá, ó, você pode negociar para adequar esses valores. Você pode encontrar um mais barato, você chama o teu contratado e pergunta, e aí, você cobre? Você não vai cobrir, ela tem direito a um reajuste, mas a tua obrigação é chamar e tentar reduzir esse preço sempre. Coloca lá dentro dos autos, tá? Isso traz transparência e demonstra ali a lisura do servidor. Tá? Então, começa por aí. É por isso que a gente faz pesquisa de mercado. Na Lei 866, não tem artigo falando sobre pesquisa de mercado. Tá? A única menção à pesquisa de mercado que tem está lá no artigo 15, quando fala de sistema de registro de preço. Tá? Ele diz que esses preços têm que refletir aí o mercado. Tá? E não tem nenhuma orientação sobre pesquisa. Essa lacuna, ela foi suprida aí pela 14.133, que vai pegar o quê? Vai pegar essa instrução normativa da União e vai jogar dentro da legislação, tá? Quase que literal, tá? Então, vamos lá. Depois disso, a gente vai dar uma evoluída, tá? Com o tempo, o que a União passou a fazer? Ela passou a reconhecer que
que nos contratos com mão de obra exclusiva, residente, ou seja, aquele pessoal que trabalha direto na tua unidade aí no Estado, na administração pública, recepcionista, portaria, assessorista, limpeza, entendeu? Assistente administrativo, esse pessoal, manutenção predial, essas pessoas que estão terceirizadas aí na tua unidade, tá? O preço dessas contratações, eles são basicamente o salário base, todos os reflexos trabalhistas que existem sobre esse salário base e alguns insumos, se for o caso, tá? Fora a parte ali do lucro, a administração indireta, que também vai incidir sobre isso. Então, a formação de preço desses contratos, ela é baseada numa planilha famosa que todo mundo que trabalha com licitação conhece, tá? Que é a planilha que está lá na IN5 de 2017, tá ok? Tem lá o salário base, todos os reflexos, adicional de férias, 13º, provisão para rescisão, aviso prévio, todas essas parcelas trabalhistas que vão incidir nesse salário. E aí, por causa dessa planilha, o que a IN faz? É muito difícil fazer essa pesquisa de mercado. Porque quando a gente está lá no setor de pesquisa e aciona as empresas pedindo preço, a empresa sabe que a gente tem um contrato e que a gente não está fazendo essa pesquisa para ver se é vantajoso continuar. Então, se ela não tem interesse em pegar esse contrato, se ela sabe que tende a não abrir uma licitação, ela não manda a cotação. Tá? E como esses objetos eles são muito específicos para cada unidade, o tipo de serviço, a quantidade, às vezes os postos não têm o mesmo nome, é difícil encontrar até um preço público cujo objeto seja de fato totalmente compatível com o seu objeto. Tá? Então, essa é uma pesquisa que a gente fica muito na mão do fornecedor e o fornecedor não gosta de responder, a não ser que ele queira entrar numa disputa e aí ele vem com o preço para baixo, puxando a tua licitação para provocar uma licitação, tá? Mas essa não é a norma, não é a nossa rotina. A nossa rotina é penar na pesquisa de mercado para renovar esses contratos de mão de obra. Vocês sabem o que eu estou falando. Bom, então, como esse preço base é o salário base, a IN ela vai trazer uma exceção, que é o quê? Quando o contrato contiver previsões de reajuste dos itens envolvendo folha de salários, que serão efetuados com base no acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, dissídio coletivo de trabalho ou em decorrência de lei, lembra que é a lei do piso, que ela é uma lei trabalhista, tá? Esse reajuste, ele vincula o teu contrato, o preço do teu contrato, e esse mesmo reajuste, como ele tem uma origem normativa, ele impacta da mesma forma todas as outras propostas do ramo que você encontrar lá no mercado, tá? Então, ele vai abrir uma exceção, tá? Vamos continuar lendo aqui. Quando esse mesmo contrato aí tiver insumos, né? Porque é o que eu falei, às vezes tem insumo, por exemplo, limpeza, que tem a mão de obra, mas tem a vassoura, tem o sabão, tem o material de limpeza. Esses insumos, o seu contrato prevê um reajuste com base em índices oficiais previamente definidos, tá? Tô aqui na letra B, acompanha aí, que guarde a maior correlação possível com esse setor, tá? Ou, na falta, se você estiver usando o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, tá? Essa é a segunda condição. Você vai poder dispensar a pesquisa de mercado. Você vai botar a tua planilha da IN, você vai aplicar esses reajustes da mão de obra, do acordo, da convenção, do dissídio de trabalho ou da lei, tá? E no insumo você vai aplicar o IPCA ou o outro setor específico que tiver lá, vai fazer a planilha e essa planilha a União permite que ela substitua a pesquisa de mercado. Tá ok? Bom, para a gente fechar. Se o seu contrato for limpeza, conservação, higiene ou vigilância, você tem que observar. Os preços do seu contrato tem que ser igual ou inferior aos limites estabelecidos por normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Olha, gente, esse nomezinho dessa secretaria, ele varia de tempo em tempo, tá? Então, tem a organização dos ministérios, tem mudança de governo. Sempre procure ver o que foi que ele virou, tá? Ele tem, ao longo dos anos, mantido esse trabalho
de orientação normativa que ele é de se aplaudir, tá? Ele é de ponta, todo mundo segue. Então, com o tempo, de repente vai mudar o nome desse ministério. Você vê aonde é que ele foi parar, tá? Para continuar acompanhando as INs. Acompanhou até aqui? Então, a gente tinha a necessidade de pesquisa de mercado e lá no item 7 do anexo 9 é dispensada a pesquisa de mercado para contratos com mão de obra terceirizada residente, tá? Nessas condições aí. Aí, o que nós temos ainda, né, que eu posso citar? Existe doutrina dispensando pesquisa de mercado até para contratos sem mão de obra exclusiva, tá? Então, por exemplo, uma manutenção de impressora que você chama, o cara vai lá, faz o serviço e vai embora, ele não está direto ali. Em tese, esses contratos eles tinham que ir para pesquisa de mercado. E aí começa a surgir aí pareceres da AGU, tá? Reconhecendo a possibilidade de você aplicar o índice de reajuste que está previsto ali no teu contrato, desde que o setor técnico ateste que esse reajuste que está lá está, de fato, acompanhando a variação ordinária dos preços do mercado. E que ele ateste que essa prorrogação vai ser vantajosa para a administração, tá? Ou seja, fica na responsabilidade do setor técnico fazer essas atestações, tá? O parecer tá aí, 01 de 2019 da AGU. Esse é um dos vários, tá? Vou destacar ainda um despacho aqui do advogado-geral da União, que em cima de um outro parecer, que ele vai trazer aqui uma explicação que eu acho válida. Nessas hipóteses de não realização de pesquisa de preço, deve o gestor atestar em despacho fundamentado, não são duas linhas já, que o índice de reajuste aplicável no contrato acompanha a ordinária variação de preços de mercado, ou seja, repete aquele outro parecer lá, né? Vem formando uma doutrina, um entendimento, uma prática administrativa. Outro sim, deve o gestor apresentar justificativa, seja de ordem econômica, administrativa ou outra pertinente, a ser indicada como elemento de vantajosidade, tá? Legitimador da renovação da prorrogação do prazo que está sendo proposta, tá? Então, ele fala assim, ó, vantagem não é só preço, ele tem outras coisas, você vai colocar isso tudo junto com esse índice aqui para fundamentar, tá? E aí, depois desses vários pareceres, né, dessa doutrina que veio se formando, saiu aí a orientação normativa da AGU número 60, em 29 de maio de 2020. Vamos ler aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse entendimento dessas doutrinas e vai padronizar para as unidades federativas. Mas ela vai sair da questão da vantajosidade. Ela vai padronizar a questão do índice de reajuste ser compatível com o mercado. Vamos dar uma lida. É facultativa a realização de pesquisa de mercado para fins de prorrogação de prazo de vigência de contrato administrativo de prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, ou seja, a maioria dos seus contratos, tá? Nos casos em que haja manifestação técnica motivada, no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório acompanha a variação dos preços do mercado contratado. 2. A pesquisa de preço para fim de prorrogação do prazo de vigência dos contratos administrativos de serviços contínuos sem dedicação de mão de obra, tá? Ela é obrigatória. Quando? Se não for tecnicamente possível fazer essa atestação aí do número 1, tá? Entenderam? Eles amarraram na possibilidade técnica de fazer a afirmação de que o índice de reajuste acompanha o mercado. E aí que eu digo para os senhores, tem que trazer, para fazer isso aí com segurança, tá? Tem que trazer para os autos tabela com os índices de variação de preço do setor. Tem que comparar isso com o índice do seu contrato. Então, gente, toma cuidado com as fontes que vocês vão utilizar para esse estudo. Procurem as fontes oficiais, não vai pegar qualquer site aí, porque pode estar errado, tá? Exemplo, a Agência Nacional de Petróleo passa a publicar extraordinariamente planilhas eletrônicas contendo os resultados das últimas pesquisas semanais referente a levantamento de preço de combustível, segregados por abrangência geográfica. Olha que legal. Tá aí o site,
tá? Você pode digitar, você pode jogar esse título aí no Google que você vai achar. Então, por exemplo, se você estiver tratando com gasolina, etanol, diesel, você tem as ANP, tá? Publicando os preços semanais. E esses preços ainda estão considerando o mercado por região geográfica, ou seja, você está no Rio de Janeiro, você consegue comparar o teu índice do seu contrato com a variação de preço no Rio de Janeiro. Tá em São Paulo, a variação de preço é outra, tá? Tem produção de etanol em São Paulo. Tá no Nordeste, a tua variação é a outra, tá ok? Mas você tem uma fonte oficial para fazer esse estudo. Se não tem como provar essa variação, tem que fazer pesquisa de mercado, tá ok? Bom, só para reforçar, tá? A gente já viu isso na dica passada, mas se você veio direto para cá, então vamos ver aqui. O que engloba a vantajosidade na prorrogação? Tá? Primeira coisa, ela é uma discricionariedade da administração pública. Mas os atos administrativos, gente, eles têm que ser motivados. É bom que se faça com todos os atos administrativos, tá? Quanto mais motivação, melhor. Isso é uma transparência, administração transparente, tá? Princípio da publicidade, da eficiência. Então, vantajosidade não é só preço. Você está olhando regular a prestação de serviço, qualidade do serviço, se o preço é compatível com o mercado, se fazer uma nova licitação vai trazer uma chance de melhorar o preço ou a qualidade desse objeto através de um novo descritivo, se a economia que você espera, tá, de uma licitação cobre o custo de fazer uma nova licitação. Você vai fazer uma economia anual de R$100, quanto custa a sua licitação? Quantas pessoas trabalham? Não vale a pena, né? Um aditivo de prorrogação, ele é muito mais simples e sério que uma licitação. E aí, você avaliou qual procedimento adequado? Optar sempre para licitação é optar por um procedimento mais custoso. Isso tem que entrar na análise de vantajosidade. A licitação não é um fim em si mesmo. A licitação é para obter a proposta mais vantajosa. Se ela não é um instrumento capaz de te dar a proposta mais vantajosa, faça um termo aditivo, tá? Só faz a fundamentação. Verificar se não vai haver descontinuidade de serviço. E você tem sempre a possibilidade de buscar com a contratada uma prorrogação com cláusula resolutiva para não perder a continuidade do seu serviço e ganhar tempo para terminar a sua licitação que já está em andamento, tá? É melhor fazer assim do que ficar prorrogando de 2 meses, 3 meses, que muitas vezes você não consegue, acaba perdendo a cobertura do contrato. O teu fornecedor quer indenização e ele tem direito do serviço que foi prestado, você não tem prévio empenho, não consegue mais pagar ele nos 30 dias, tá? Tem que ter uma sindicância para apurar a responsabilidade do servidor. É o inferno na terra, perder cobertura contratual de serviço contínuo, tá? E ele pode suspender porque não tem contrato, ele vai correr atrás para suspender isso, tá? E vocês vão ficar com um problema para resolver. Então, bota uma cláusula resolutiva aí. Não sabe fazer cláusula resolutiva? Vou preparar uma dica para vocês, tá? Nunca viram? Não sabe o que eu tô falando? Vou preparar. Bom, qual é o risco de não fazer a pesquisa de mercado? Tá? Eu trouxe aqui todo um encaminhamento que está hoje e é um encaminhamento que vai liberando o setor de fazer pesquisa de mercado. Eu trago. Qual é o risco? Primeiro que isso é uma decisão do ordenador. Tá? Você tem que ver como que a autoridade competente se sente mais confortável. Se ela quer usar essas justificativas ou não. Eu sei que às vezes tem muito processo, o servidor quer -1, né, diminuir a fila, mas existe risco. Tá? Essa justificativa da sua vantagem, ela está em base em teoria e doutrina, e quando você não vai no mercado, você pode tomar uma decisão com base em premissas erradas. Por exemplo, você pode estar num período de recessão, num período de queda de preço, e o teu índice pode não ser compatível com o mercado, e aí você pode acabar errando. Tá? Então, fazer uma pesquisa de mercado traz segurança para essa análise sua. Eu até publico no site do meu órgão quando eu estou fazendo uma renovação. Tá? Eu faço o chamamento, eu dou um prazo semelhante ao da licitação, eu faço o mais parecido possível. É o mesmo padrão de pesquisa de mercado de uma licitação, porque eu quero encontrar um preço menor. Nem que seja para eu trazer minha contratada e falar assim, e aí, você vai cobrir? Porque eu tenho esse preço menor aqui. Se você tem um preço melhor na mão, aumenta a sua chance de obter um preço melhor para o seu contrato. Sem uma outra proposta, sem um outro preço, a contratada fica mais confortável de bater o pé ali pedindo reajuste, tá? Bom, não conseguir sustentar a compatibilidade com o mercado é um risco, tá? Não dá para fazer pesquisa depois que não foi feita. Esse negócio de fazer pesquisa com data retroativa, gente, nem sempre vocês vão conseguir. E aí, quando chega lá o teu controle externo, o teu controle interno, e ele não concorda com a sua fundamentação que a sua pesquisa de mercado,
isso volta e você vai precisar demonstrar que o preço é vantajoso. Mas você não fez a pesquisa, tá? Então, não fazer a pesquisa hoje, amanhã você não consegue o preço de 5 meses atrás, tá? Então, isso é um risco muito grande. Não encontrar preços públicos da época da renovação e aí você não vai conseguir preço de fornecedor de 5 meses atrás, 3 meses atrás, tá? O mercado varia. Tá? Então, você pode, para criar oportunidade de negócio, o mercado ele envia propostas menores para provocar a licitação. Tá? E aí, quando você não faz a pesquisa, você perde a oportunidade de reduzir o preço. Transparência. Tá? A gente publica, a gente divulga, a gente chama e depois você coloca isso tudo dentro do processo. Eu acho a pesquisa de mercado muito importante. Tá? Tratar a análise de vantagem como mera burocracia para evitar mais trabalho, como a licitação, seguir pelo instrumento mais rápido, não é legal, é um risco, tá? E você pode errar, induzir o ordenador de despesa ao erro por preguiça de publicar e abrir aí uns 5, 10 dias, mandar uns e-mails pedindo preço, tá? Bom, meus amores, essa foi a nossa dica super importante, tá? Não tem livro sobre pesquisa de mercado, não tem aula sobre pesquisa de mercado, isso é uma coisa muito da prática, do dia a dia, da experiência que é absorvida, tá? Então tá aí, passei um pouquinho, espero que os senhores aproveitem. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar aquilo que os livros de direito não esclarecem, tá? Aprenda com quem faz. Até a próxima.